Prepare-se para uma mensagem que irá incendiar sua fé. Você sabia que a festa de Pentecostes do Antigo Testamento esconde um mistério sobre a ressurreição de Jesus e a poderosa descida do Espírito Santo? Neste vídeo, Pastor João Ribe desvenda por que o Pentecostes é mais do que uma celebração antiga. É um convite urgente para a sua vida. Descubra a diferença entre a colheita da graça e a colheita da ira, e por que a sua decisão hoje é crucial para a sua eternidade. Não seja como os 380 que perderam a bênção. Assista, entenda a revelação das primícias e ative a colheita divina em sua vida. Um tempo de oportunidade que você não pode perder. Curioso para saber o que Deus quer te entregar? Continue e descubra o que Deus tem para você. Essa é uma das promessas para o nosso tempo que estamos prestes a desvendar. Para garantir que você não perca nenhum desses segredos bíblicos que iluminam o presente e o futuro, inscreva-se no canal agora, ative o sininho para ser o primeiro a receber cada nova revelação e compartilhe essa descoberta com seus amigos e familiares que, assim como você, buscam as verdades mais profundas da Palavra de Deus. Vamos juntos decifrar esse mistério e fortalecer nossa fé. Por favor, abra no livro de Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler os versículos 10 e 11. Livro de Levítico, capítulo 23, versículos 10 e 11. É lá no Antigo Testamento. Pastor João Ribe, eu não tenho uma Bíblia. Procure trazer a próxima vez. Serve até uma Bíblia católica, dá para acompanhar, viu? Mas procure aprender a palavra de Deus. Só não serve, desculpe eu falar isso, sem querer ofender ninguém, só não serve a Bíblia das Testemunhas de Jeová, porque é tão falsificada que não tem condição de você acompanhar. Mas traga qualquer outra versão da Bíblia. O Evangelho segundo Allan Kardec também não dá para você trazer. Não dá para acompanhar, porque o Kardec pegou só alguns trechos do Evangelho, então não tem condição de você acompanhar. Mas traga uma Bíblia, seja uma Bíblia protestante ou uma Bíblia católica, traga, porque assim você vai aprender a palavra de Deus. Em reverência à palavra de Deus, vamos nos colocar todos de pé. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 10, nós lemos o seguinte: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Amém, igreja? Pastor, não entendi nada, mas já você vai entender, isso daqui é mistério de Deus. Mas vai ficar tão claro para você, que você vai ficar admirado. Aqui é Deus falando, veja que no versículo 9, está escrito: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Amém? Agora eu leio e todos aqui na Paz e Vida de Cabo Frio repetem em seguida. Vamos lá, vamos ver, hein? Fala. Vocês não estão falando. Tem que falar bem alto, vamos lá. Fala. Oh, glória, assim ficou bom. De novo. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que estejais aceitos ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote.
Amém, igreja? Muito bem. Quantos acreditam na palavra de Deus? Apesar que eu sei que a grande maioria não entendeu nada do que eu li. Mas você crê na palavra? Quem crê? Crê no que está escrito neste livro? Então vamos dar a melhor salva de palmas que Cabo Frio e região dos Lagos já deu para o Senhor Jesus, para a sua palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Quem estiver ouvindo em casa pela rádio também dá glória a Deus. Quem estiver dirigindo e está ouvindo, dê glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor em todo o Brasil, isso mesmo. Vamos fazer esse louvor chegar até o trono de Deus. Pai querido, olha que bênção. Não apenas na paz e vida de Cabo Frio e região dos Lagos, mas em todo o Brasil agora o teu povo está te glorificando. Então recebe esse louvor, ó Pai, e derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder sobre cada vida que te glorifica. Abre os ouvidos para ouvirem, abre os entendimentos para compreenderem, abre os corações para receberem, e abre a boca do pregador, fale pelos lábios do pregador e envia a tua palavra. Remove todo obstáculo agora, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Diga amém, Jesus. Glória a Deus, poder se assentar. Olha só, quando Deus disse essas palavras para Moisés, e Moisés tinha que repetir ao povo de Israel, Deus estava determinando que eles fizessem, após a Páscoa, a festa das primícias. E essa festa das primícias, ela tinha início no primeiro dia útil depois do sábado. E esta festa das primícias, ela duraria 7 semanas. Por isso que também era chamada de festa das semanas. E essas 7 semanas, que começaria a se contar no primeiro dia útil depois do sábado, daria exatamente 50 dias depois do sábado. Por isso que também era chamada de a festa de Pentecostes. Veja comigo aqui, no versículo 15, o que Deus está dizendo como instrução para o povo, quando Ele mandou celebrar a festa do Pentecostes. Versículo 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado, igreja? Muito bem. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Por isso que era também chamada de festa das semanas. Até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. 50 dias, contareis 50 dias. Você sabe que o Brasil é pentacampeão, porque ele já ganhou 5 vezes a Copa do Mundo. A festa de Pentecostes se refere a esses 50 dias que durava a colheita da cevada. Eu quero que você vá registrando essas coisas. Por quê? Porque todo mundo sabe que o Espírito Santo de Deus desceu sobre os apóstolos e sobre os discípulos, e no cenáculo tinha 120 pessoas. O Espírito Santo desceu exatamente no dia de Pentecostes. E eu quero que você registre essas informações para compreender por que Deus e o Senhor Jesus enviaram do seu Espírito justamente no dia de Pentecostes. Por que não mandou no dia da Páscoa? Ou por que não mandou no dia da festa das primícias, que era o início dos 50 dias? Por que ele mandou só o Espírito Santo no 50º dia? Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Isso é importante para você que quer aprender a palavra e ser uma pessoa pentecostal. Amém? Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, está escrito assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Então nós vamos descobrir por que isso aconteceu, a descida do Espírito Santo, aconteceu justamente no dia de Pentecostes. Esta festa que eu falei para você, que se chamava Festa das Primícias, porque era o primeiro dia útil depois do sábado de Páscoa, que também se chamava Festa das Semanas, porque se contavam 7 semanas, que também se chamava Festa da Colheita, porque eram 50 dias em que os agricultores de Israel recolhiam o fruto do campo, especialmente a colheita da cevada. A cevada é muito parecido com o trigo, é da mesma família do trigo. Então, eu quero que você veja na palavra de Deus por que estes nomes são dados para a mesma festa e para nós, inclusive, a festa de Pentecostes, a festa dos 50 dias. Então, veja comigo no livro de Êxodo, capítulo 34, no versículo 22. Vamos aprender aqui. Está escrito assim, ó. Está acompanhando? Está dando para acompanhar? Êxodo 34, versículo 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Então você viu aqui os 3 nomes que esta mesma festa tem, e que para nós ainda é a festa de Pentecostes, por causa dos 50 dias. Essa festa de Pentecostes era celebrada pelo povo anualmente, e tinha que haver uma santa convocação, e todos, não apenas os agricultores, não apenas os que plantavam, mas todos tinham que comparecer naquela santa convocação. Aqui em Números, no livro de Números, no capítulo 28, versículo 26, nós vamos ver sobre a santa convocação, porque era uma festa que Deus exigia que todo mundo participasse. Se Deus exigia que todo mundo participasse, então também nós começamos a entender que é plano de Deus que todo mundo seja pentecostal. Amém? É lógico. Então veja aqui Números capítulo 28, versículo 26. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. A santa convocação começava no dia das primícias. Qual era o dia das primícias? O primeiro dia depois do sábado de Páscoa. O dia das primícias era domingo. Diga, o dia das primícias era domingo. É lógico que naquela época o domingo não tinha esse nome. Era conhecido como o primeiro dia da semana. O nome domingo vai ser dado depois. Mas o primeiro dia depois de sábado, nós conhecemos como domingo. Então, era o dia das primícias. Então, relendo Números 28 e 26. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias. Todo mundo tinha que comparecer no primeiro dia, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Era algo tão sério que aquilo era declarado como feriado. Nenhuma obra serviu fareis. Então, o domingo, o primeiro dia da semana, era dia santo já no Antigo Testamento. Já era feriado nessa festa. Daqui a pouco você vai compreender uma série de coisas. Por enquanto, vai só registrando essas informações que você está recebendo. A santa convocação, todo mundo era obrigado a comparecer desde o primeiro dia. Agora, vamos ver aqui na palavra de Deus, por que ela se chamava de Festa das Primícias. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, no versículo 9. Aqui, ó. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Então tinha o sábado de Páscoa, e no primeiro dia útil depois do sábado,
a foice ia para a seara e fazia a primeira colheita. Eles tinham que pegar o primeiro molho, o primeiro feixe de cereais, trigo ou cevada, e levar para o sacerdote. Pela leitura inicial que nós fizemos, você viu que o sacerdote, ele tinha que mover aquele feixe, aquele molho, diante do altar. Um feixe que tinha que ser colhido e que estava atado e que, consequentemente, estava morto, ele tinha que ser movido, mas movido pelo sacerdote. Olha só, 7 semanas contarás desde que a foice começar na seara. Então, no início, era a festa das primícias. Opa, a primeira colheita hoje, vamos ter fartura. Aí eles ficavam 49 dias ou 7 semanas colhendo abundantemente tudo que podiam colher em 49 dias. E o que eles não pudessem colher, terminado aquele prazo, eles tinham que deixar para os pobres. Como Deus pensava em tudo, né? Deus, a gente quer colher mais 2 dias só. Não. 49 dias para colher, 7 semanas para colher. O que vocês não conseguirem colher ficará para os pobres e para as viúvas, para os viajantes, para os peregrinos. Muito bem. Então, a festa das primícias recebia esse nome porque era quando a foice começava a colher. Por que também era chamada de 7 semanas, ou festa das semanas? Em Levítico 23:15 nós vimos que a festa durava 7 semanas, 49 dias. Era o tempo que eles tinham para colher. E por que era a festa da colheita? Porque no 50º dia, 50 dias depois, era o fim da colheita. Acabou. 50 dias depois, se acabava a colheita. O que tudo isso quer dizer como revelação no Antigo Testamento? Como revelação da palavra de Deus? Porque Deus não iria inventar uma festa sem propósito nenhum. Porque a festa da Páscoa, você sabe que ela é uma pré-figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus como Cordeiro para salvar e livrar da morte. A festa das primícias tem um significado, como a festa das 7 semanas também, a festa da colheita. É a mesma festa com 3 nomes diferentes e ainda para nós a festa de Pentecostes, a festa dos 50 dias. Por que Deus no Antigo Testamento iria inventar uma festa dessa por capricho? É porque Deus também queria mostrar nesta festa um símbolo do que iria acontecer no futuro. Vamos começar a compreender esse mistério. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24, nós encontramos o Senhor Jesus prestes a seguir para a cruz, dizendo o seguinte: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus Cristo diz isso antes da cruz. Se compara ele ao grão de trigo que vai ser plantado na terra, que vai morrer para produzir muitos frutos. Ele diz que se ele não for morto, ficará sozinho. Mas se ele morrer, produzirá muitos frutos. Então ele se compara ao grão de trigo que vai ser plantado. Preste atenção. Ele diz isso na semana de Páscoa. E ele vai morrer na sexta-feira. Vai ser sepultado na própria sexta-feira. Vai ficar sábado, sepultado ainda. A festa das primícias, que dizia? Começa no primeiro dia útil depois de sábado. Nós vimos que o primeiro dia útil depois de sábado é domingo. E o que acontece no domingo, igreja?
o grão de trigo que estava morto se tornou a primícia de Deus e o motivo da nossa alegria. Começou a festa das primícias. Olha o símbolo que está em Levítico, capítulo 23, retornando para lá, porque é lindo, lindo, lindo que Deus fala através da sua palavra. Por isso que Jesus dizia para o povo: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus Cristo, Ele quer que você compreenda as Escrituras, porque o Antigo Testamento inteiro fala dele. Voltando para Levítico, capítulo 23, vamos ver aqui o versículo 10, que foi o que nós começamos lendo no início da mensagem, para você agora abrir o entendimento. Deus falando, ou seja, o próprio Senhor Jesus falando. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, isto é, fizerdes a colheita, começar a colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor. Moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado, o moverá o sacerdote. Então eles começavam a colheita, a foice iniciava a primícia, e o primeiro molho daquela colheita era levado ao sacerdote. O primeiro molho que foi tirado da terra, vá compreendendo, era levado ao sacerdote, e o sacerdote o apresentava diante do Senhor, e ele movia aquele molho. Você já viu uma planta andar sozinha? Não, nem viva nem morta, é ou não é? Jesus Cristo disse que Ele é o grão de trigo. Ele foi plantado, Ele foi morto. Mas no primeiro dia depois de sábado, no domingo, quando começou a colheita, olha só, Jesus Cristo é esse molho que é levado perante o Senhor. Todo mundo achava que ele estava morto, acabado, paralisado, preso naquela sepultura. Mas o que aconteceu no domingo? O nosso Senhor Jesus, a primeira colheita, o primeiro a viver daqueles que morreram, o primeiro a ressuscitar, ele foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Ele saiu da sepultura e ressuscitou para a glória do Pai. No primeiro dia depois de sábado, no domingo. Quem lia isso antigamente, antes de Jesus, a pessoa falava: que coisa, por que será que Deus quer que a gente faça assim? Agora você está compreendendo por que a festa era feita assim. Olha só, o molho, ele era movido. Jesus Cristo, no domingo, o primeiro dia da semana, ele que estava morto, que foi tirado da terra, a foice passou na vida dele. Isaías disse: a sua vida foi cortada da terra dos viventes. A foice passou primeiro em Jesus Cristo. A vida dele foi tirada. A vida dele foi tirada, mas ele vai se tornar a primícia de Deus. Eu quero que você veja aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 20, veja comigo, a palavra é fiel, não mente e esclarece o significado da festa das primícias. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, está escrito assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ele é o início da colheita. Olha só, amado, amada, entenda bem isso. Jesus Cristo foi a primeira pessoa a morrer. Sua vida foi cortada da terra dos viventes. Mas no primeiro dia depois de sábado, ele ressurgiu dos mortos. O seu corpo morto se moveu novamente. E ele se tornou a primícia dos que morreram. Ora, a primícia é aquilo que veio primeiro. Mas não parou aí.
Isso quer dizer que Ele é a primícia dos que vivem. Você pode até morrer, meu querido e minha querida. O seu corpo pode até desaparecer ou desintegrar. Alguém pode jogar ácido no teu cadáver e fazer até os ossos sumirem. Ou então, fazerem com você aquilo que fazem aí fora. Carbonizam o cadáver, jogam bastante combustível, ateiam fogo e o cadáver fica do tamanho de um recém-nascido, de tão minúsculo que fica, porque foi totalmente torrado. Podem fazer o que quiser com teu cadáver, mas você não permanecerá morto, porque Cristo é a primícia dos que vivem e você também viverá. Ele é o primeiro e Ele é o último. Você está no meio. Você está nas 7 semanas. A festa da colheita durava 7 semanas e tinha que se colher de tudo. É por isso que nós estamos sempre pregando e colhendo. Temos que colher, Jesus Cristo é a primícia, mas dura 7 semanas. Há muitos símbolos nisso e eu não vou entrar em mais detalhes, porque também há muitos mistérios. Mas eu quero que você saiba que naquela época em que Jesus estava aqui na terra, Ele ressuscitou no primeiro dia depois do sábado, e se contou 7 semanas, 49 dias. Era o fim justamente da festa das colheitas. Era o fim justamente da colheita. Justamente o dia da festa, o encerramento da festa de 50 dias. A festa de Pentecostes, o final da festa. Todo mundo achou que a festa estava acabando. Justamente quando acharam que a festa da colheita estava acabando, porque era o 50º dia, os discípulos estavam reunidos orando todos no mesmo lugar. De repente ouviu-se o som dentro daquele cenáculo, como se fosse o som de um vento veemente e impetuoso. Mas os discípulos estavam trancados no cenáculo. Eles tinham medo de serem mortos, perseguidos pelos romanos e pelos judeus. Estavam orando ali naquele cenáculo, secretamente trancados. Mas mesmo com portas e janelas fechadas, eles puderam ouvir o barulho de um som, como se fosse de um vento veemente e impetuoso. E de repente apareceram ali no meio deles línguas repartidas como que de fogo. E começaram a voar sobre eles. E aquelas línguas pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deus estava interessado em colher só 120 pessoas ali no cenáculo? Nada. Ali era o começo justamente de um novo tempo. Eu quero que você volte comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler, portanto, a partir do versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que tinha que ter? Uma santa convocação. E todos tinham que comparecer na santa convocação. É por isso que pessoas de todas as nações, ouvindo aquela voz, olha só, ouvindo a santa convocação, mesmo sem entenderem, eles correram para o cenáculo. Saíram dali onde estavam no templo e correram para o cenáculo. Todos queriam estar no templo de Jerusalém, que era o lugar mais importante e sagrado da cidade. Mas quando o Espírito de Deus se manifestou ali no cenáculo, a importância de lugares foi transferida. O templo de Jerusalém não era mais importante. Todos que estavam em Jerusalém, de todas as nações que estão debaixo do céu, correram para o cenáculo. Sabe por quê? Porque ali estava o Espírito de Deus. Porque o lugar de adoração não seria mais um templo construído por mãos humanas, mas o templo do corpo daquele que é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. A partir de agora, você é o templo de Deus. Você é a colheita do Altíssimo.
Está muito difícil para você entender essa palavra? Pastor, eu estou entendendo, mas não estou compreendendo. Eu estou ouvindo, mas eu não estou sentindo que isso é importante. É tão importante, meu querido e minha querida, que se não fosse isso, Deus já teria passado a foice final na face da terra. Deus já teria acabado com tudo. Pedro pregou naquele dia de Pentecostes e 3.000 pessoas, daquela multidão que 50 dias atrás ficou gritando: crucifica Jesus! Matem Jesus! Aquela geração extremamente culpada, porque era responsável pela crucificação de Cristo. 3.000 pessoas daquela multidão foram salvas através da pregação de Pedro. E 3.000 pessoas foram batizadas nas águas através daquela pregação. E Deus iniciou um novo tempo de colheita. Hoje nós estamos pregando a palavra de Deus, porque ainda estamos no tempo da colheita. Ainda estamos passando a foice. Nós temos que colher você. Colher para o celeiro de Deus. Porque haverá um dia em que outra foice descerá na face da terra. E se você estiver naquela outra colheita, você vai chorar e lamentar profundamente. Veja comigo o livro de Apocalipse, capítulo 14, no versículo 14 em diante. Está escrito assim: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. É já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Existe uma colheita ainda que será feita, porque o fruto da terra já está maduro. E o Senhor Jesus, aquele que está sentado sobre a nuvem, que tem a coroa de rei na cabeça, ele vai passar a foice, sim. E toda colheita que ele fizer futuramente será para lançar no lagar da ira do Deus Todo-Poderoso, um lagar onde a vinha vai ser pisada e o sangue vai escorrer fora da cidade, assim como o sangue de Jesus foi escorrido fora de Jerusalém. Há uma colheita futura para acontecer. Por enquanto, Deus quer fazer a colheita de Pentecostes. Amém? Você tem que dizer: eu quero ser colhido na colheita de Pentecostes. Eu quero ser colhido nessas 7 semanas. Eu quero ser colhido nesse tempo de oportunidade, onde Deus é capaz de perdoar até quem matou o seu próprio filho. Como ele salvou aqueles 3.000 no dia de Pentecostes. Esse é um tempo de graça, um tempo da longanimidade de Deus, um tempo da generosidade de Deus. Por enquanto Deus é generoso. Você pode ser a pior pessoa da terra. Deus hoje quer te colher para te salvar.
para colocar em você o seu Espírito Santo, para fazer de você aquele ou aquela que vem após o primogênito dos mortos e a primícia daquele que ressuscitou. Você vai vir em seguida. Isto é, Deus vai te garantir vida eterna se você for colhido agora, na colheita de Pentecostes. Se você for salvo através daquele molho que era movido perante o sacerdote no primeiro dia útil depois de sábado, ou seja, Jesus Cristo. Se você considerar Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, se você considerar Jesus como o Filho de Deus que foi morto e ressuscitou no primeiro dia útil depois de sábado, que ressuscitou no domingo, se você crer na palavra de Deus, e se você desejar agora ser colhido, que a foice do Espírito passe agora para te colher para o reino de Deus, então você será guardado no celeiro de Deus. Mas quem não for guardado no celeiro de Deus, será queimado por aquele fogo que estava descendo e que o anjo clamava e o fogo queimava. Há uma colheita futura e aquela lá é só para o ímpio, é só para quem não quis, é só para aqueles que desprezaram a morte de Jesus, é só para aqueles que pouco se importaram com o sacrifício que Jesus fez, que não ligaram que ele foi morto fora de Jerusalém, que o seu sangue escorreu fora de Jerusalém. Deus vai pegar todas essas pessoas que não querem Cristo e vai colocar ali, nessa colheita futura, dentro do lagar. E essas pessoas vão ser pisadas como a uva madura, serão esmagadas no lagar da ira de Deus, e o seu sangue vai escorrer fora da cidade. O que quer dizer escorrer fora da cidade? Vai ficar fora da salvação, vai ficar fora da Jerusalém celestial, vai ficar fora da vida eterna. Eu sei que esta palavra pode hoje te parecer um pouco complicada, mas a palavra não é complicada não. Resumindo tudo, é o seguinte: Jesus Cristo morreu, foi sepultado na sexta, permaneceu na sepultura sábado e permaneceu na sepultura também no domingo. Mas no princípio do domingo, por ser ele a primícia, ele não poderia surgir no final do domingo, ele tinha que ressurgir na madrugada de domingo, por isso ele ressuscitou, porque ele era a primícia, ressurgiu no primeiro dia e está vivo até hoje. E ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe quantas pessoas ouviram Jesus falar isso depois de ressuscitado? 500 pessoas. Sabe quantas pessoas tinha no cenáculo no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu? Só 120. Sabe por quê? 380 pessoas não perseveraram no cenáculo em oração, não perseveraram em Jerusalém, não permaneceram em Jerusalém esperando o revestimento de poder. E eles tinham que esperar quanto tempo? A festa das semanas apenas. Apenas a festa das semanas, o dia de Pentecostes. Mas para eles isso estava fechado, era mistério. Se aquelas 380 pessoas soubessem, tivessem o discernimento da palavra, que daí poucos dias o Espírito Santo iria descer sobre elas, elas teriam permanecido, mas elas se desviaram. O problema hoje é esse também. Você pensa que a colheita futura, a colheita da ira, demora. Então deixa para lá, deixa para amanhã, deixa para outro dia. E você se desvia, você sai, você não quer entregar tua vida para Jesus, você não quer ser fiel a Deus. E aquele dia te apanhará de surpresa e você estará fora de Jerusalém. Permanecer em Jerusalém, permanecer no cenáculo significa permanecer na casa do Senhor, permanecer na presença de Deus,
até o dia da colheita, até o fim. Só que o fim para nós não existe. Todo mundo pensava que a festa de Pentecostes acabava no 50º dia, mas foi ali que o tempo começou. O derramamento do Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu sobre aquelas pessoas, está aqui nesta igreja também. E Ele está trabalhando na tua vida, com esta palavra, para que você acorde, para que você entregue tua vida para Jesus. Olhe para mim, meu amado, minha amada. Você não está vendo, mas há uma foice aqui dentro. Há uma foice que quer te colher para o celeiro de Deus, que quer te tirar do mundo, para que você não seja mais do mundo. Aquilo que não foi colhido nos 49 dias, ficava para os pobres, os miseráveis. Quando nós passamos a foice e colhemos o trigo para o celeiro, sobra muito na terra. Sabe para que é isso que está sobrando? É para perdição. É para ficar largado ali. Você não quer ficar largado, largada. Você não quer ficar fora dessa colheita pentecostal. Então, é melhor você entregar a tua vida para Jesus, reconhecendo que Ele é a festa da primícia. O molho que foi movido perante o Senhor no início da colheita. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. É a primícia dos que morreram e vivem eternamente. Você tem que vir na sequência de Cristo, na continuidade de Cristo, nesse tempo em que podemos passar a boa foice e colher o trigo para o celeiro. Porque o que ficar será desprezado, pisado e queimado. E você tem que escapar da colheita futura, da ira de Deus, e desejar agora ser colhido através do Espírito Santo. Por isso, ouça, tudo o que você tem que fazer agora é entregar tua vida para Jesus. O Espírito Santo depois vai trabalhar muito na tua vida. Ele vai abrir o teu entendimento para compreender as Escrituras. Ele vai te mostrar a palavra poderosa que você lê e ouve Deus falando com você. Compreendendo tanto o Antigo como o Novo Testamento, encontrando Jesus em cada linha, vendo que Ele é o centro da Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo é o teu único Salvador. Ele vai fazer uma obra grande na tua vida. Ele vai te guardar no celeiro. Você vai ficar livre da queimadura, das pestes, das pragas, do fogo futuro que vai fazer arder tudo na ira de Deus. Não estou querendo colocar medo em você, não. Pelo contrário, estou querendo colocar esperança. Se você quiser agora ser colhido pelo Espírito de Deus, fazer parte do reino de Deus. Deus te ama tanto que Ele não quer que a tua vida se perca. Por isso que Ele está oferecendo Jesus agora, para que você diga assim: eu quero Jesus como meu único Salvador. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu recebo Jesus como Salvador? Como único Salvador? Você faz um sinal com a mão e eu vou te ajudar. Todos que querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, a primícia de Deus, o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa festa, todos que querem receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, erga sua mão direita assim bem alta. Todos que querem ser colhidos pelo Espírito de Deus, ergam as mãos assim. Muito bem, venham aqui para frente comigo agora, em nome de Jesus. Venham todos para cá. Pede licença e vem aqui para frente. Venham para cá. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando.
Olha a colheita sendo feita. Glória a Deus. Isso, venha, venha. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Olha só, o tempo de colher é só durante a festa de Pentecostes. Um dia, o Espírito de Deus vai ser retirado da terra. Um dia, a foice vai passar e retirar os salvos do mundo e vai também recolher o Espírito Santo. Aí o que sobrar neste mundo é para ser queimado. O que sobrar é para destruição, é para ser pisado no lagar da ira do furor de Deus. Você quer continuar desviado, desviada mesmo assim? Pastor João Ribe, não estou conseguindo andar com Cristo, caminhar com Cristo. É porque você não está seguindo Jesus bem de perto. Se você seguir Jesus bem de perto, você não vai se desviar. Tanto é que ultimamente você está seguindo Jesus de longe. De vez em quando vai numa igreja. Mas há quanto tempo não toma Santa Ceia? Há quanto tempo não tem comunhão com o Senhor? Então, em nome de Jesus, chegou o momento da tua restauração. Você tem que ser colhido para o celeiro de Deus. Ser tirado do mundo. Essa é a boa colheita. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, não fique aí no teu lugar. Você que está sem igreja também, vem aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Venham para cá. Todos que estão afastados, afastadas, desviados, desviadas e sem igreja, venham aqui para frente agora. Sai do teu lugar e vem para cá em nome de Jesus. Vai chegando. Vai entrando aqui, ó. Vai entrando aqui. Mas sabe o que eu estou sentindo? Isso quem me diz é o Espírito Santo. Que tem muitas pessoas no auditório da igreja, inclusive lá atrás, que ele está querendo trazer aqui para frente, e a pessoa não quer se mover. É um feixe morto. É um molho morto. Amarrado, o diabo está te amarrando, por isso que você não se move. Mas em nome de Jesus eu declaro, mova-se do teu lugar, vem aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. É com você que o Espírito de Deus está falando. Vem aqui para frente agora, mova-se do seu lugar. Venha, venha correndo. Você não é um peixe morto, nem um molho morto. O Espírito de Deus está te movendo agora. Vai saindo do teu lugar, vem para cá, vem correndo em nome de Jesus. Pastor, está difícil de chegar aí na frente. Pede licença e venha. Venha. Venha rápido, não fique. Em nome de Jesus. Pastor João Ribe, eu tenho esfriado na fé. Não tenho mais vontade de ir à igreja, de ler a palavra, de buscar o Senhor. Não tenho mais vontade de trabalhar no Evangelho. Não tenho mais vontade de jejuar. Pastor, eu estou morrendo na fé. Se eu continuar desse jeito, vou acabar desviando. Não vai desviar coisa nenhuma. O Espírito de Deus vai te mover agora também do teu lugar. E você vai vir aqui para frente agora em nome de Jesus. Não deixe o diabo te segurar, não. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Quem move é o Espírito de Deus. Você que não estava querendo vir, aproveite agora e venha. Venha para cá do jeito que você está. Você que está ouvindo em casa pela rádio e quer se entregar para Jesus, recebê-lo como único Salvador. Você que está desviado, desviado e ouvindo pela rádio e quer se reconciliar com o Senhor, se aproxime do rádio. Muito bem. Quem está em casa, ou no trabalho, ou no presídio, ou no hospital, se for possível, ajoelhe-se ao lado do rádio. Como nós aqui na Paz e Vida de Cabo Frio, vamos nos ajoelhar também.
Você está dobrando o teu joelho neste chão e vai ficar uma marca no teu joelho. Vai ficar a marca do dia em que você disse sim para Jesus Cristo. A marca do dia em que Ele começou a mover a tua vida. Você que está dirigindo e ouvindo pela rádio, coloque a mão direita sobre o teu coração se você quer entregar a vida para Jesus. Cada pessoa agora, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu faço parte desta nova colheita, onde Jesus é a primícia, o primeiro a ser colhido depois de morto e estar vivo pelos séculos dos séculos. Eu estou nesta festa das colheitas. A minha vida foi colhida agora e eu te peço, meu Pai, me guarde no teu celeiro e me preserve para o teu reino e mova a minha vida da mesma maneira que o Senhor moveu a vida do Senhor Jesus, que estava morto, mas ressuscitou com todo o poder e glória. Assim também faça por mim, me dando uma vida transbordante e abençoada, em nome de Jesus. Pai querido, confirma o meu nome no livro da vida do Cordeiro e me dê agora a certeza da minha salvação e da vida eterna por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito. Amém. Amados, a palavra que você ouviu hoje não é apenas teoria. É a verdade viva que te chama para a maior colheita de todos os tempos. O Pentecostes não é só história, é a sua oportunidade, agora de ser colhido para o celeiro de Deus, de escapar da colheita da ira e de ter a vida eterna garantida. Jesus, nossa primícia, abriu o caminho e o Espírito Santo, nossa foice de amor, está te movendo. Não deixe que as distrações ou o medo da perda te impeçam de agir. Lembre-se dos 380 que não perseveraram e perderam o maior derramamento. Você está sendo convidado a fazer parte daqueles que serão guardados, selados e cheios do poder de Deus. Se essa mensagem foi uma promessa para o seu tempo, se te trouxe clareza e esperança, faça sua parte. Compartilhe este vídeo. Vamos ampliar o alcance dessa mensagem reveladora. Cada compartilhamento é uma semente de esperança lançada. Deixe seu like. É a sua forma de dizer sim para a colheita do Espírito e de abençoar este ministério. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Não perca nenhuma outra revelação ou promessa para a sua vida. Juntos, somos mais fortes, mais conectados e mais preparados para a volta de Jesus. Que a paz do Senhor Jesus, o poder do Espírito Santo e o amor do Pai estejam com você, agora e para sempre. Amém.